noite, PG2. Graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Falava com vocês de manhã, compartilhava com vocês sobre a minha experiência da semana com a Escritura, com o Deus da Escritura. E pasmem, irmãos, pasmem. Eu saí daqui, já era meio-dia, e teve irmãos, vocês acreditam, teve irmãos que disseram: pastor, podia ter ido lendo tudo que o senhor leu. Eu falei: uau! Falei: está representando os outros que já foram embora? Que maravilha voltar e ter esse tempo de adoração com os nossos filhos, tributando a glória devida ao Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou João, no capítulo de número 19, para nossa meditação. Eu quero repartir com vocês nessa noite sobre o tema: o efeito da ressurreição de Jesus na vida de pelo menos 3 pessoas. Mas eu queria, antes de ler o texto, pensar com vocês sobre a experiência de fé dos judeus, dos descendentes de Abraão, que também é a nossa experiência de fé. Nós, por exemplo, temos o credo apostólico, né? Você provavelmente na sua Bíblia, no finalzinho, alguns de vocês pelo menos, devem ter o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembra-se disso, desse documento importantíssimo para a cristandade. Mas vamos pensar dentro dessa ideia de um credo, de convicções que os judeus tinham, que aquelas pessoas tinham, aquelas pessoas que na sexta-feira foram golpeadas por aquele evento da cruz, como que elas ficaram destroçadas, abatidas. Então pense na primeira premissa da crença, do credo daquelas pessoas. Creio no Deus que criou tudo do nada. Essas pessoas criam. Elas acreditavam no relato, no registro do Gênesis, e que os escritores foram repetindo isso nos livros históricos, nos livros poéticos, nos profetas. Então elas criam nesse Deus criador de todas as coisas. E essas pessoas criam também nos eventos extraordinários de Deus na história. Pense na montoeira de eventos. O povo atravessou o Mar Vermelho, de como que Deus alimentou o povo. Essas coisas todas faziam parte das convicções daquelas pessoas. Elas criam na ressurreição. Interessante isso, elas criam na ressurreição. E elas já tinham até presenciado no ministério do Senhor Jesus, e tanto é assim que as irmãs de Lázaro, quando o Senhor Jesus chegou em Betânia, elas reafirmaram a convicção na ressurreição. Eu creio que no último dia ele há de ressurgir, disseram as irmãs de Lázaro. Aquelas pessoas criam nas promessas messiânicas da vinda do Senhor Jesus, do propósito de Deus em Cristo, para confirmar as suas promessas, as profecias, tudo aquilo que foi prometido ao rei Davi. Isso tudo fazia parte das convicções daquelas pessoas. Mas jamais aquelas pessoas conseguiram concatenar tudo isso que estava escrito na Escritura do Antigo Testamento com o ressurgir dentre os mortos por uma pessoa, sem que houvesse uma pessoa intercedendo, orando. Então elas já tinham presenciado alguém orando, elas conheciam a história dos profetas, o Senhor Jesus indo na casa de Jairo para ressuscitar sua filha, a própria ressurreição de Lázaro. Mas daí alguém que morreu e ficou sepultado ressurgir, então elas não conseguiram concatenar, embora essas verdades estivessem
nas Escrituras e o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, estivesse falando sobre isso, sobre a sua ressurreição. O Tim Keller, em um de seus livros, ele diz assim: ninguém estava esperando uma ressurreição assim. Ninguém estava esperando uma ressurreição assim. Só que nós precisamos entender, como nós vimos hoje de manhã, que a vinda do Senhor Jesus contemplaria a cruz, a crucificação, tudo aquilo que nós já ouvimos e cremos que foi necessário o Senhor Jesus se submeter para conquistar a nossa redenção, para ser o nosso substituto, como de fato ele o foi. E por que isso, irmãos? Porque quando nossos primeiros pais quebraram o pacto, viraram as costas para Deus, buscaram autonomia, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus lavrou e fez valer a sentença. Deus é o justo juiz e Deus fez valer a sentença de morte. Tu és pó e ao pó voltarás. E só havia um caminho desde então, só uma pessoa que pudesse reverter essa situação, o próprio Deus. Enviando alguém que pudesse satisfazer a sua lei, que pudesse cumprir tudo aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir e nem a sua descendência. Então, segundo Adão, o Senhor Jesus veio e, portanto, ele se submete à sentença do justo juiz, à sentença de morte. E em João, você que está em João, capítulo 19, versículo 28, está escrito assim, a palavra de Deus, na palavra de Deus: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Consumado para quê, irmãos? Diz aí o texto. Vocês podem participar, citando com força? Para se cumprir a Escritura. Disse: tenho sede. Tenho sede. Eu não sei qual foi a parte do refrão de uma das músicas que nós cantamos que fala que ele é aquele que sacia a sede, que sacia a sede. Tem uma expressão em uma dessas músicas que nós cantamos hoje. Pense em todos os oceanos. Pense em todas as fontes. Pense nos lugares bonitos que você já visitou em torno do DF, no Goiás. As águas refrescantes. Pense que o Criador de todas essas coisas está na cruz. Desde quinta-feira ele não bebe água. Seus lábios estão ressecados. Ele criou as fontes. E ele fala: eu tenho sede. Eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ele disse: está tudo pago. Está tudo pago, todas as cláusulas, todos os artigos da lei, tudo quanto a lei de meu Pai reivindicava, eu satisfiz plenamente. Está consumado, está tudo pago. E rende o espírito, e morre, e é sepultado. Versículo 38 diz o texto, que depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite,
foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, e os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro, e assim o Senhor Jesus é sepultado. Sexta-feira. Noite comprida, noite longa, os olhos avermelhados, um povo sem força para chorar, porque deve ter chorado muito, e a Bíblia dá conta disso. As imagens estão arquivadas na memória daquelas pessoas, das mulheres, dos homens que ali estiveram. Chega o sábado, e tem aquela áurea, aquele marasmo do sábado, do silêncio do sábado. Mas o capítulo 20 apresenta a luz, o triunfo, a glória da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Lembra-se disso que eu falei? Ele mesmo escrevendo, o discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguia-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. E viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas, diz a palavra de Deus. Escutem o que Tim Keller disse sobre a ressurreição. A ressurreição foi o modo de Deus bater na história um carimbo escrito, pena cumprida, para que todos soubessem.
diz ainda ele, a morte dele, de Jesus, significa não morte para nós. E a ressurreição dele significa a nossa ressurreição, diz o teólogo, pregador do Evangelho Tim Keller. Irmãos, vamos olhar nesse texto o efeito da ressurreição de Jesus na vida de Maria, na vida de Pedro e na vida de Tomé. O efeito da ressurreição na vida de Maria, a chorosa. Essa mulher foi a primeira, juntamente com as suas companheiras, a chegar no túmulo. E ela constata que a pedra foi removida. Ela é informada que o túmulo está vazio. E ela corre para os seus irmãos. Ela quer dar notícia para os discípulos, para Pedro e para João, que recebem a notícia e querem constatar que de fato isso seja verdade, porque essas coisas ainda não tinham se juntado. E de repente, depois dessa narrativa que João faz dessa primeira parte, o texto volta a falar de Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. É bem provável que depois que ela levou a notícia, que falou com Pedro e com João, ela voltou para lá. Ela se assenta na direção do túmulo e mantém os seus olhos fixados. A pedra está removida e está aquele lugar vazio. Mas até então, dentro dessa experiência, as suas lágrimas não foram estancadas. O seu rosto continua banhado. Porque ela não consegue ainda entender essas coisas, pegar todo esse conjunto de informação, é coisa demais, são eventos fortes demais. Como assimilar tudo isso? Como juntar tudo isso e fazer de tudo isso um artigo de fé, de algo que vai trazer consolo, revigoramento para a alma de alguém que está profundamente abatida e triste, machucada por conta daquilo tudo que foi presenciado. Num primeiro momento, ela é abordada pelo anjo, pelos anjos que ali estão. Um se dirige a ela, no versículo 13, e diz: mulher, por que choras? E ela responde, ela pergunta: levaram o corpo do meu Senhor, não sei onde puseram. Eu queria saber, eu queria informação sobre onde está o corpo do meu Senhor. E o texto diz que, tendo dito isto, versículo de número 14, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Voltou para trás e viu Jesus em pé. Você sabe qual a diferença de um túmulo nesse formato e para um túnel? A diferença é que um túnel tem entrada e tem saída. Você sabe que você vai enfrentar um tempo talvez de trevas, enquanto quem está, por exemplo, andando de metrô na nossa cidade, aqueles pequenos túneis, mas você sabe que você vai sair lá na frente. Agora, se você no seu drama fica olhando para um lugar que não tem uma porta dos fundos, que não tem luz, você não vê solução, você continua abatido, chorando, porque você não consegue ver solução. Não bastasse as lágrimas impedirem, ofuscarem os seus olhos, você olha para paredes, você olha para barro, para a terra, para a pedra, e você pensa assim: é o fim, eu não vejo saída, não vejo solução. Daí é preciso, às vezes, mudar o olhar, mudar o foco do qual você está fixado. Ela tira os olhos e olha para trás e viu Jesus. Jesus está em pé. Não foi alguém que tirou a pedra para ele sair. Ele saiu, ele venceu a morte. Ele não precisava de uma porta dos fundos para sair. Ele não precisava de autorização. Ele teve poder e ele tem poder. Ele está em pé porque ele é o vencedor. Ela muda o seu foco e ela olha, mas ainda não está claro.
Ela não consegue reconhecê-lo. E agora, não é mais o anjo que pergunta, agora é o Senhor Jesus que pergunta: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Irmãos, quando ele a chama pelo nome de modo distinto e particular, Maria, ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, mestre. Mestre. Ele a chamou pelo nome. E a sonoridade de como ele pronuncia cada palavra, na particularidade da identidade de cada pessoa, faz com que ele percebe cada um e se dirige cada um na sua individualidade. Na sua doçura, ele pronuncia o M, o A, o R, o I e o A. E ela percebe: essa voz é inconfundível, eu conheço essa voz. Eu reconheço essa voz. Não é o jardineiro, não é a voz dos anjos, é a voz do meu mestre, é a voz do meu Senhor, é a voz do meu Redentor, é a voz do meu Deus. Eu reconheço essa voz, porque um dia Ele me achou, me libertou, expulsou os demônios que imperavam sobre a minha vida. Essa mesma voz que me achou quando eu estava perdida, eu reconheço essa voz. Porque, irmãos, quem um dia foi achado por Ele, quem um dia foi encontrado pelo Senhor Jesus, quem um dia conseguiu ouvir a voz do Senhor Jesus e respondeu à voz do Senhor Jesus, nunca mais deixaremos de ouvir a sua voz inconfundível nos nossos abatimentos, nos nossos choros, nas nossas debilidades, nas nossas, nos nossos momentos de angústias em que nós nem conseguimos discernir mais o que está acontecendo, nem perceber para que rumos estamos indo. Quando Ele diz, quando Ele te chama pelo nome, você sabe que é Ele que está falando, porque você reconhece a voz do Senhor Jesus. Alguns, às vezes, até querem se afastar e se distanciar do Senhor Jesus. Mas lá pelas tantas Ele chama o nome: José, Pedro, Fábio, Joana, Rafaela. Não dá para você mais ficar. Você conhece, você sabe que essa voz te atrai, porque com essa voz você foi transformada, porque com essa voz você encontrou dignidade, porque com essa voz você descobriu um status que você não tinha e passou a gozar desse status, porque com essa voz você recebeu vida, porque foi essa voz que te trouxe perdão, porque foi essa voz que te inseriu numa relação com o Senhor nosso Deus. Ele está dizendo: Maria, e ela então reconhece: é o meu Senhor, é o meu Senhor. É o efeito da voz do Cristo que venceu a morte. É o Senhor Jesus. É o efeito da ressurreição do Senhor Jesus na vida de Maria a chorosa. Mas e Pedro? E o efeito da ressurreição na vida de Pedro? Do Pedro que falou com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus instruía. Do Pedro para quem o Senhor Jesus falou assim: olha, Pedro, Satanás pediu para cirandar com você, para triturar, para detonar com a sua fé. Mas Pedro, eu roguei ao Pai para que você não desfaleça, para que você não se perca. Eu pedi o Pai, Pedro. Mas Pedro, mesmo assim, diante de todas as instruções, de toda a informação que o seu Redentor está dando para ele, Pedro diz: não, Senhor, eu não te negarei. Eu estou pronto até mesmo para morrer pelo Senhor. E bastou o Senhor Jesus ser apanhado no jardim do Getsemane.
Quando o Senhor Jesus foi amarrado e foi levado para a casa do sumo sacerdote, para perceber o abatimento e a letargia espiritual na qual Pedro ele entra num estágio. Ele começa a seguir o Senhor Jesus de longe, de longe, de longe, de longe, a passos lentos. Ele não tem coragem de se aproximar. Ele não adentra para o lugar onde estava o Senhor Jesus sendo interrogado. Somente João entra. E Pedro fica do lado de fora. E está frio, a noite está fria. E Pedro está ali, aquietando-se, procurando aquecer. E talvez uma montoeira de coisa passando na mente de Pedro. E de repente alguém fala: tu estavas com ele? E ele diz: não, eu não estava com ele. Eu não sei do que você está falando. No segundo momento vem uma pessoa e fala: mas esse jeito de falar te denuncia. Você estava andando com ele. Pedro: não, eu não sou do grupo dele, eu não pertenço a ele, não estava com ele. No terceiro momento Pedro diz de novo. E agora ele diz impropérios. E ele nega vergonhosamente. De repente, quando Pedro nega o Senhor Jesus, o galo cantou. O galo cantou. E o evangelista vai dizer que naquele momento, um dos evangelistas registra que naquele momento, o Senhor Jesus olha para Pedro e Pedro consegue ver os olhos do Senhor Jesus. Você consegue imaginar o que Pedro sentiu naquele momento? O drama, os olhos do Senhor Jesus, daquele que tinha alertado o que iria acontecer. De repente o Senhor Jesus mira e olha nos olhos de Pedro. Fixou o seu olhar nos olhos de Pedro. E Pedro, diante daquele constrangimento, do peso, porque ele se sente agora um fracassado. Alguém que está decepcionando na cabeça dele aquela montoeira de informação. E ele se sente mal, e ele sai, e ele chora. E chora para valer. E chora para valer. E chora muito. Ele foi ao túmulo quando Maria Madalena disse que o túmulo estava vazio. Ele está feliz, mas note algo aqui no texto, no versículo 10, que diz assim: e voltaram os discípulos outra vez para casa. Olha o que diz o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, do primeiro dia, domingo, primeiro dia da semana, diz o texto, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Pedro vai lá no túmulo, está vazio mesmo, mas ele volta e entra para casa e cerra as portas. Coloca as trancas nas portas. Pedro não está totalmente resolvido, mas o Senhor Jesus disse lá atrás, o outro evangelista dá conta disso, que ele diz assim: diz para os meus discípulos que eu irei para o lugar de onde eu falei que eu estaria. Lá vocês me verão. E diz a Pedro. Ele está detonado. Ele se sente uma escória. Ele se sente um homem fracassado. Ele percebe, ele processa as informações: eu decepcionei o meu Senhor. Mas o efeito da ressurreição é um efeito gracioso, que alcança quem não merece, que tira quem está lá no fundo, quem está encurvado, quem já não tem mais motivo para viver, quem está desesperançado, quem está abatido, quem está um caco, um trapo, se sentindo um trapo, imundo, alguém que não merece nada. O Senhor Jesus diz: eu irei ter com Pedro. E não é para censurá-lo. Não é para passar um sermão, para chegar lá e falar: aí Pedro, eu não falei com você? Que você não ia dar conta? Essa semana eu descobri uma musiquinha que é cantada também em espanhol. Até botei no story, né? Mas a verdade é que eu não sou como eu pensava, tão forte como eu pensava. Deu até vontade de cantar aqui, hein, Neto, para você dedilhar, hein?
Já pensou Pedro dentro de casa? Mas na verdade eu não sou tão forte como eu pensava. Talvez você está aqui e você em algum momento pensou que você era batuta mesmo, né? Você falou, eu dou conta, eu resolvo. Pode lançar que eu mato no peito e faço gol. E você percebeu que você não dá conta coisa nenhuma, você não pode. Você não consegue. Sozinho você não pode. Sem mim, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Mas mesmo fracassado, mesmo derrotado, mesmo aquele que vai para o fundo do poço, para a sarjeta, o Senhor Jesus está interessado, porque Ele tem vida para dar, Ele tem o remédio certo para oferecer, Ele tem vida para oferecer àqueles que estão se sentindo alguém distanciado e imerecedores da graça de Deus. Diz a Pedro que eu irei ter com ele. Quem sabe você veio aqui e você está se sentindo fracassado. Você não conseguiu cumprir com o que você prometeu. Você falou, eu vou fazer isso. Quem sabe você, homem casado, você falou assim, eu vou cuidar dessa mulher, eu vou honrar, eu vou ser fiel, eu vou fazer isso, eu vou representar o Senhor Jesus, e aquilo outro, e você percebeu que você não tem dado conta, você é fraco. Quem sabe é você, mulher, que prometeu dizendo, eu vou caminhar com esse homem, vou realizar essa missão com ele, serei submissa, farei isso, farei aquilo outro, vou cuidar dele, vou cuidar dos nossos filhos, e lá pelas tantas você tem se sentido fracassada, você não tem dado conta de fazer o que você prometeu. O Senhor Jesus vem para você e diz, não, eu vou ter com você, eu vou recobrar o seu ânimo, eu vou restaurar o seu coração, eu vou mudar a sua perspectiva de vida, para você entender que não depende de você, depende de mim. Você não pode sozinho, nós não podemos. Mas o terceiro efeito é na vida de Tomé, maravilhoso, maravilhoso. Retomo a leitura com vocês a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou-lhes sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, preste atenção nisso. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. O primeiro domingo, no domingo da ressurreição. Ele não estava lá quando eles estavam com as portas trancadas. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Tomé, nós vimos o Senhor. Não é maravilhoso, Tomé? Quem sabe eles esperassem que Tomé dissesse, uau, que maravilha! Mas ele lhes respondeu, eu não vi as suas mãos. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, domingo seguinte, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé está no grupo. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio, e disse-lhe, paz seja convosco. E logo disse a quem? A Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. O efeito da ressurreição na vida de Maria chorosa. O efeito da ressurreição na vida de Pedro fracassado. O efeito da ressurreição na vida de Tomé, o desapontado. Tomé está desapontado. Ele está desapontado. Os outros discípulos, eles tinham, de certo modo, o mesmo espírito de Tomé, a priori.
Mas Tomé é esse camarada que chega nesse momento, já sendo esse o 8º dia, e escancara o coração e fala: olha, vocês estão dizendo que viram, mas se eu não puser o dedo ali, se eu não tocar, eu não acreditarei. A sexta-feira foi demais para mim. Eu não estou disposto a passar por mais uma decepção. Eu não quero apenas uma informação por meio dos outros. Eu preciso ver, eu preciso constatar. Vocês tiveram a experiência, vocês estão dizendo, mas eu preciso constatar o que vocês estão dizendo e preciso tocar. Eu não posso só ver, eu tenho que tocar, eu tenho que ver ali as marcas dos cravos. Eu tenho que colocar a mão do lado dele, na costela dele. Eu vi quando o soldado perfurou, usou a lança. Eu vi quando saiu sangue e água do Senhor Jesus. Eu vi quando ele morreu. Então eu quero colocar a mão ali também, nas cicatrizes. E o Senhor Jesus está à procura também das pessoas desapontadas. O Senhor Jesus também vai ao encontro de pessoas que estão frustradas consigo mesmas, que já não estão mais acreditando na vida, nem em nada, nem em ninguém. O Senhor Jesus vai ao encontro. Onde está essa pessoa? Na condição na qual essas pessoas se encontram. E quando ele chega lá, ele se dirige àquela pessoa na sua individualidade. O grupo está ali, muitas pessoas estão ali, mas ele diz àquele que precisa experimentar algo novo para viver o propósito de Deus: Tomé, bota aqui o teu dedo, Tomé. Irmãos, o Senhor Jesus, ninguém falou para o Senhor Jesus, ninguém reproduziu para o Senhor Jesus o que Tomé falou. O Senhor Jesus conhece. O Senhor Jesus sabe dos seus dramas. O Senhor Jesus sabe quando as suas dúvidas estão beirando, estão quase flertando com a incredulidade. O Senhor Jesus sabe. O Senhor Jesus sabe quando as suas dúvidas vão avolumando e você vai pensando: será que isso é verdade? Será que isso vale a pena? Será que eu devo continuar crendo nisso? E quando esse processo de dúvida está acontecendo, o Senhor Jesus vem para revitalizar a alma pela qual ele se entregou e diz: venha. E é sempre com a sua voz. Não é uma experiência mística, é sempre com a sua voz, é sempre a voz do Evangelho, é sempre a palavra de Deus que traz revigoramento para aqueles que estão abatidos. Quando o Senhor Jesus caminha com os discípulos a caminhos de Emaús, que eles estão detonados, e eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele que haveria de restaurar a Israel, mas já sendo esse o 3º dia, se bem que as mulheres disseram que ele ressurgiu, mas nós não vimos. E o Senhor Jesus vai caminhando com eles. E sabe o que o Senhor Jesus usa para restaurá-los? As Escrituras. Você não vai resolver as suas dúvidas lendo livro de filosofia. Agora eu vou ver o que o filósofo tal, o filósofo B, o C, o D, sei lá, o que ele disse, os mais antigos, a filosofia antiga, a filosofia contemporânea, o filósofo brasileiro, o que eles estão dizendo, o que eles podem contribuir. Não, é a voz de Deus que vai tirar você desse poço, desse buraco, dessas trevas. O melhor livro que eu já li, não sei se o Tiago Almeida já leu esse livro, sobre essa questão da dúvida, para nos ajudar a compreender o que é incredulidade, o que é dúvida, até onde vai um, até onde o outro tem o seu limite. Foi um livro escrito por Os Guinness. Fantástico, fantástico, recomendo. Acho que nessa semana eu vou até gravar um videozinho para publicar e encorajar a vocês e outros para que leiam esse livro. Mas Tomé está passando por essa situação, por essa experiência. Ele é esse homem desapontado. Quantas vezes, irmãos, nós, na nossa caminhada, por não conseguirmos fazer conexões de verdades eternas de Deus com a situação na qual nós estamos vivendo, nós ficamos desanimados. Nós pensamos em desistir, não verbalizamos porque ficamos receosos de como que as pessoas vão receber a informação, mas quantas vezes a gente
não percebe essas conexões de uma promessa, de um acontecimento. Quantas vezes nós não conseguimos fazer as amarrações com o drama da vida, com a soberania de Deus? Quantas vezes nós não conseguimos fazer as conexões das peças, das verdades eternas, com a providência de Deus, que às vezes se torna carrancuda? Carrancuda é um sofrimento que chega, é uma enfermidade que aloja-se, é um diagnóstico que aparece de modo inesperado, é um desemprego, é alguma coisa que vem na família, é um relacionamento que parece que vai adoecendo e você não consegue perceber as mãos invisíveis de Deus agindo, aquelas mesmas mãos que recobraram o Filho de Deus de entre os mortos, para que ele pudesse trazer alento e esperança para o nosso coração. E o que fazemos nessa hora? Às vezes queremos ficar numa caverna, com as portas trancadas, na escuridão, e mesmo assim o Cristo vem, vence as portas, vence as trancas, vence as paredes, e fala ao nosso coração o que nós precisamos ouvir. Não o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Talvez você veio aqui nessa noite e você é a Maria chorosa. Você tem chorado. Você tem chorado. Você tem dito, tá demais. O Cristo vencedor te acha no meio da multidão. Você conhece a voz dele? Você conhece a voz dele? Você reconhece a voz dele quando ele te chama pelo nome? Talvez você veio e você está se sentindo como Pedro. Eu falhei de novo, eu não consegui de novo. Eu sou mesmo um fracassado, bem que meu pai falava quando era menino, esse menino não vai dar em nada, essa menina não vai dar em nada. Ela parece sim com fulano da família, e você carrega essa pecha. Você está estigmatizado pelos dramas, pelos embates. O Senhor Jesus vem, eu quero estar com você. Talvez você está aqui, você é um Tomé. Tem pensado, pastor, eu acho que não dá mais. O Senhor Jesus restaura todos eles, cada qual com a sua peculiaridade. Mas depois que ele restaura Tomé e fala com Tomé, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vamos contemplar muito daquilo que eles contemplaram. Aquilo foi único, aquilo foi exclusivo. Mas nós não ficamos no andar de baixo. Nós estamos na mesma galeria que eles. Nós somos tão felizes quanto eles. Porque mesmo sem contemplar, mesmo sem ir ao túmulo para ver que o túmulo está vazio, mesmo sem olhar para os lençóis, mesmo sem ter essa experiência que eles tiveram naquele momento, naquele cenário, a mesma voz chegou até nós. É a mesma voz que nos alcançou, é o mesmo evangelho que nos alcançou e nos transformou. Você reconhece a sua voz? Você já o conhece? Você pode pegar a confissão de Tomé e fazer da confissão de Tomé a sua confissão, porque João começa esse evangelho falando: no princípio o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Vocês se lembram disso? Ele começa assim. João, a tese dele é mostrar que Jesus é Deus, e quando ele está finalizando o evangelho agora, um cético, alguém que está beirando a crise da apostasia, profere, e João fecha, portanto, dizendo em alto e bom som: Ele é meu Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Deus, Ele é aquele em quem você confia para essa vida e para a eternidade. Se é, você pode cantar comigo: Deus enviou seu Filho amado. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. O coral aqui, o coral pode cantar esse cântico. Isso é milenar. Deus enviou o seu Filho amado.
eu posso crer no amanhã. Aqui mesmo. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Não temerei. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos orar? Feche seus olhos. Reverendo Robson, ore conosco, impetre a bênção. E logo depois eu convido o Expedito para vir aqui, para fazer comunicado, para informar a igreja de como anda o nosso andamento para a inscrição do nosso segundo encontro da família IPG2. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nós não conhecemos como está o coração dos nossos irmãos e irmãs aqui nessa noite, mas o Senhor que sonda os corações e nada podemos esconder do Senhor, o Senhor sabe perfeitamente. O Senhor sabe dos corações aqui que choram, o Senhor sabe, ó Deus, dos corações que se sentem fracassados, o Senhor sabe, ó Deus, dos corações que estão desapontados. O Senhor conhece. E a palavra do Senhor nessa noite foi para cada um de nós, para trazer o consolo que só o Senhor pode dar, para trazer o refrigério que só o Senhor pode dar, para trazer a força que só o Senhor pode dar, para revigorar o ânimo da maneira que só o Senhor sabe fazer. Ah, Deus bendito, é por isso que nós pedimos que nessa noite a Tua graça e a Tua misericórdia repouse sobre o povo do Senhor e que as lágrimas dos olhos sejam enxugadas, os corações fracos sejam fortalecidos na força do Seu poder, não na nossa força, porque nós somos verdadeiramente fracos e fracassados, se não for pelo Senhor, o Deus vitorioso, que sai à frente das nossas batalhas. Que o Senhor, ó Pai, traga refrigério e esperança ao coração daqueles que estão desapontados nessa noite. E que saiam daqui, ó Deus, tendo a certeza de que o Senhor já está agindo em seu favor. Pai querido, sê conosco. E que durante a semana nós possamos
lembrar dessa mensagem. Se o desânimo bater no coração, se o choro vier aos olhos de novo, e não for um choro de arrependimento dos pecados, mas for simplesmente por conta da nossa incredulidade, Deus, traga essa palavra que nós ouvimos nessa noite ao nosso coração novamente. É a tua palavra que foi aqui exposta. E que possamos lembrar que Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. É a oração que assim fazemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus aqui presente neste lugar e espalhado por toda a terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Se assentem, queridos.